Vamos pensar num cenário assim super corriqueiro, né? Uma manhã normal de terça-feira, o trânsito fluindo super bem, um monte de gente tomando aquele café na padaria da esquina. Aham, cena clássica. Exato. E aí, do lado de fora dessa padaria, tem um caminhão-tanque descarregando ali, de forma super silenciosa, uns 30 mil litros de gasolina nos reservatórios subterrâneos do posto de combustíveis da rua. E ninguém nem nota, né? Ninguém nota, mas sobre o asfalto ali tem um potencial energético simplesmente colossal. E ele está dormindo a poucos metros de dezenas de pessoas caminhando, mexendo no celular. E olha, o que impede que aquele quarteirão inteiro desapareça num piscar de olhos não é a sorte. Com certeza não é. É tipo um escudo invisível. Um escudo que é construído por algo que, à primeira vista, muita gente acha que é a coisa mais entediante do mundo, que são as normas técnicas de segurança. Nossa, e essa é exatamente a grande ironia da engenharia de segurança, sabe? O que o público em geral enxerga como pura burocracia, aqueles papéis empilhados e carimbos, é na verdade um manual de sobrevivência altamente sofisticado. Total. E assim, quando esse trabalho é bem feito, o resultado é literalmente o nada. É a ausência absoluta do desastre. E para garantir esse nada, tem um nível de rigor técnico ali que a maioria das pessoas sequer imagina. É muito louco pensar nisso. E é exatamente por trás desse escudo invisível que a gente vai entrar na nossa imersão de hoje. A nossa missão aqui é decodificar a famosa NR20. A queridinha da segurança do trabalho. É, a famosa NRBR, para quem está chegando agora, essa é a norma brasileira que dita as regras de segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. E o objetivo do nosso mergulho nas fontes hoje é entender como a indústria pega esse conceito de gestão de riscos e transforma numa barreira física intransponível contra incêndios e explosões. É um trabalho gigante. É literalmente um roteiro para desarmar bombas que estão espalhadas pelo nosso cotidiano. E eu estou muito animada para a gente destrinchar isso. E olha, o que torna a arquitetura dessa norma tão fascinante é a mudança brutal de paradigma que ela impõe. Porque, historicamente, a gente associa a segurança a ter ali uns extintores de incêndio, né? E saber para qual porta correr quando o alarme toca. Sim, aquela coisa bem reativa. Exato, mas isso é pura reação. A NR20, por outro lado, opera quase que exclusivamente numa prevenção meio obsessiva, sabe? O foco não é apagar o fogo que já destruiu uma instalação. É nem deixar ele nascer, né? Perfeito. O objetivo é estrangular completamente as fontes de ignição e garantir a integridade física das estruturas para prevenir um evento muito específico, que a gente chama tecnicamente de acidente ampliado. Acidente ampliado. Só a expressão já carrega um peso enorme. Dá até um arrepio. Pelo que eu entendi das fontes, é aquele tipo de evento que se recusa a ficar contido, certo? Isso, ele foge do controle, totalmente. Ele começa com um anel de vedação desgastado, um chiado de vazamento bem pequeno, uma faísca de estática e, do nada, toma proporções catastróficas. É precisamente essa definição. Um acidente ampliado é aquele que rompe as fronteiras da instalação. Ele não afeta só o operador que estava ali na válvula ou o equipamento imediato. Ele vai além do muro da fábrica. Exatamente. Ele tem energia cinética e térmica suficiente para devastar comunidades vizinhas, causar um impacto ambiental massivo e, infelizmente, resultar em perdas humanas que são irreparáveis. Então, a gestão de risco atua para mapear e cortar essa cadeia de eventos destrutivos muito antes do primeiro elo sequer se formar. Mas, para criar esse campo de força, para impedir que o desastre ganhe vida, a gente precisa primeiro conhecer a anatomia do inimigo, né? Porque, quimicamente falando, o perigo está longe de ser todo igual. Longe mesmo. É bem diferente. Uma gota de diesel não se comporta como uma gota de etanol, por exemplo. E para gerenciar esse risco de forma inteligente, a norma precisou criar uma linha divisória muito clara. E essa linha divisória é o que a gente na química e na engenharia chama de ponto de fulgor. Essa é a métrica suprema, digamos assim, que as normas regulamentadoras e o Corpo de Bombeiros usam para classificar o nível de ameaça de um fluido. E o mais interessante é entender a física por trás disso. Tem uma coisa que me deixou chocada além do material. O que foi? É super contraintuitivo, porque o líquido no fundo do tanque, o líquido em si,
não é o que pega fogo. Como assim o líquido não queima? Ah, essa é a grande pegadinha. O líquido não queima. O que entra em combustão, na verdade, é a mistura dos vapores que esse líquido libera quando eles entram em contato com o oxigênio que já está presente no ar. Caramba, então é a nuvem em cima dele. Exato. O ponto de fulgor é, portanto, aquela temperatura exata, a temperatura mínima, em que um material desprende vapor numa quantidade suficiente para formar essa mistura inflamável bem ali, pairando logo acima da superfície dele. É quase como se o ponto de fulgor fosse tipo um termômetro de ansiedade do produto químico. É a temperatura em que o líquido fica tão agitado que começa a soltar esses vapores perigosos, criando uma nuvem invisível que fica ali só esperando um gatilho. Uma analogia excelente. É exatamente esse estado de ansiedade química. E a legislação, ela é bem fria e calculista com esses números. Pelos critérios da NR20, a gente tem a categoria dos líquidos inflamáveis, que são os que atingem esse ponto de fulgor a 60 graus Celsius ou menos. Isso, a linha de corte principal. E depois vem os líquidos combustíveis, que o ponto de fulgor fica ali acima de 60 graus, indo até uns 93 graus. E ainda tem os gases inflamáveis, que inflamam com ar logo a 20 graus Celsius. E essa estratificação que dita absolutamente tudo no projeto de uma instalação, sabe? Não é só uma categorização para ficar bonita numa planilha ou para organizar os documentos. Não é só burocracia. Não. É uma divisão baseada puramente no comportamento termodinâmico das moléculas. É a física ditando a regra. Mas isso me levanta um questionamento muito prático. Vamos pensar na rotina de uma fábrica. Imagina que tem um tanque lá armazenando um produto químico e o ponto de fulgor dele foi testado e deu exatamente 61 graus Celsius. Tá, 61 graus. Passou da linha. Isso. Por passar 1 grau só da marca dos 60, ele sai da categoria vermelha, de líquido inflamável, e cai na categoria mais branda, de líquido combustível. A minha grande dúvida é, a 61 graus, esse material magicamente deixa de ser um monstro volátil? Ou essa é só uma linha de corte arbitrária para forçar regras diferentes? Olha, essa é a pergunta que separa quem entende a teoria pura de quem aplica a engenharia no mundo real. A resposta curta é não. A química não obedece a fronteiras mágicas, né? A molécula não sabe que mudou de categoria. Claro que não. O perigo não evapora por causa de um único grau de diferença num pedaço de papel. No entanto, o que essa linha de corte realmente define é o nível de urgência e o tipo de barreira física que a gente precisa construir. E a chave para entender isso é o ambiente externo. Como assim, o ambiente externo? Pensa no clima mesmo. Imagina um líquido com ponto de fulgor de 25 graus, que é classificado como inflamável. Se ele estiver armazenado num dia quente de verão, em qualquer lugar do Brasil, esse líquido já está trabalhando. Trabalhando no sentido de liberar vapor. Isso. Ele já está, de forma natural e ativa, liberando uma quantidade letal de vapor explosivo. A atmosfera ao redor daquele tanque já virou um campo minado invisível sem a gente fazer nada. O risco ali é iminente. Nossa. Nesse caso, basta a energia estática do tecido de uma jaqueta roçando no braço de um operador para tudo e pelos ares, né? Perfeitamente. Uma faísca boba e já era. Agora vamos comparar isso com aquele líquido combustível com ponto de fulgor de 80 graus. Num dia normal de sol a 30 graus, a superfície desse líquido está relativamente calma. Ele está lá tranquilo, sem soltar tanta nuvem. Exato. Ele não está liberando aquela nuvem densa e perigosa. Para ele se tornar uma ameaça imediata, ele precisaria ser muito provocado. Precisaria de uma fonte de aquecimento externo considerável. Tipo, ficar perto de um forno. Isso, perto de uma caldeira, ou sofrer o calor de um incêndio do lado dele, ou ser aquecido de propósito no processo. Então, a linha dos 60 graus não anula o risco, ela calibra a nossa resposta de segurança. Ela diz para a engenharia, olha, este material já é perigoso agora. Entendi. E o outro material será perigoso se algo der errado, se esquentar demais. Exatamente. É a diferença entre tentar conter um animal que já está correndo solto, agitado, e vigiar um que está lá dormindo no canto. Achei fantástica essa visão. Entender essa química abre muito caminho para o próximo pilar, que é a escala. Porque a volatilidade dita as regras, sim, mas a quantidade é a outra metade do problema. Com certeza, o volume muda tudo. Um copinho de álcool tem um potencial destrutivo. Agora, um silo com 100 mil litros tem outro completamente diferente.
E como a lei não pode tratar um tanque de fazenda igual trata uma usina petroquímica, ela criou uma hierarquia. É o momento em que a norma dimensiona o peso da burocracia de acordo com o tamanho do monstro, né? E para organizar isso, as instalações são divididas em 3 classes bem famosas: classe 1, classe 2 e classe 3. E essa classificação é a espinha dorsal da norma, né? É ela que define tudo. É o que vai dizer se uma empresa vai precisar de um manual de segurança de 50 páginas ou de um tratado bizarro de engenharia com milhares de páginas. Para quem está acompanhando a gente, a divisão funciona assim. A classe 1 é o que está mais perto do nosso dia a dia. São os postos de combustíveis ali da esquina e as unidades de abastecimento de frota de caminhão. Isso, as mais comuns urbanas. Aí a classe 2 dá um salto na complexidade. Entram aquelas tubulações gigantes, o transporte dutoviário e as engarrafadoras de gás. E no topo absoluto, na classe 3, ficam as refinarias gigantescas e fábricas de inflamáveis. E o critério que joga uma empresa para classe 1 ou para 3 é sempre uma equação matemática entre a atividade do local e a capacidade de armazenamento. O foco é mensurar a energia que está ali acumulada. Mas, independentemente da classe, tem um documento que é inegociável, né? O coração da coisa toda. O tal do prontuário da instalação. Ah, o prontuário. É a alma da gestão de risco na NR20. E pelas fontes, isso não é uma pastinha esquecida numa gaveta. É um negócio massivo. Exige o projeto completo, procedimentos passo a passo, plano de inspeção guiado pelas regras da ABNT, análise de riscos e o plano de resposta a emergências, o PRE. Que ainda precisa estar em harmonia total com as ITs, né, as instruções técnicas dos bombeiros. O prontuário funciona tipo como a constituição daquela instalação. É um ecossistema. Pensa no fluxo. O projeto determina como a estrutura nasce. Os procedimentos ensinam como ela vive no dia a dia. Isso. A inspeção garante que ela não adoeça com a corrosão do tempo. A análise de riscos é aquele exercício de pessimismo técnico, prevendo onde vai falhar. E o plano de emergência é a coreografia de sobrevivência para quando o pior cenário se confirma. Só que isso me traz uma provocação que eu não consigo deixar passar. Se o prontuário é obrigatório para todo mundo, quer dizer que aquele postinho da esquina, que é classe 1, precisa ter a mesma filosofia de gestão de risco de uma refinaria colossal da classe 3? Olha, é uma surpresa muito comum no setor, mas a resposta é um sonoro sim. Tem que ter a mesma filosofia. E o porquê disso mostra muita inteligência por trás do planejamento de segurança. Porque a mesma exigência estrutural. Porque a classificação calibra só a profundidade dos estudos. Numa refinaria de classe 3, a análise de risco vai usar softwares de modelagem 3D prevendo uma nuvem tóxica por quilômetros. No posto da esquina, o estudo é menorzinho, mas a estrutura do documento tem que estar lá. A fundação filosófica do cuidado é idêntica. Exatamente. E o motivo é simples: exposição humana. Uma refinaria armazena um oceano de gasolina, mas fica isolada. Tem uma zona de exclusão enorme ao redor. É verdade. Já o posto de combustível urbano lida com menos produto, mas ele divide muro com escola, com padaria. Ele está no térreo de um prédio residencial às vezes. O potencial de fatalidade numa explosão urbana é devastadoramente imediato. A energia é menor, mas a proximidade com a vida humana exige um estado de prontidão inquestionável. É aí que as regras dos bombeiros entram com tudo, né? Total. A harmonia com os bombeiros é umbilical por causa disso. Mas é aí que a teoria colide com o chão de fábrica. Porque uma instalação pode ter um prontuário maravilhoso, encadernado em couro, assinado por gênio da engenharia. Mas PDF não impede faísca de pular de uma ferramenta, né? De jeito nenhum. O papel não estanca o vazamento. A engenharia documental só funciona se for perfeitamente traduzida para o mundo físico. As pessoas operando as válvulas precisam saber interagir com esse ambiente. Aí a gente chega na fusão vital. O fator humano e o escudo físico. É quando a teoria vira suor e disciplina na prática. Porque a infraestrutura só se mantém segura se o comportamento de quem está lá dentro for milimetricamente calibrado. É, o treinamento humano.
E a carga exigida pela norma é pesada, viu? Ela sobe de acordo com a proximidade do perigo. Tem a integração de 4 horas para quem só circula pela empresa, tipo o pessoal do administrativo. Que não entra na zona quente. Isso. Aí sobe para o básico, de 8 horas, o intermediário, de 16 horas, e a gente chega no ápice, que são os cursos avançados I e II, que demandam 24 e 32 horas de treinamento focado em emergência. Para quem está de fora, pensa no peso disso. 32 horas não é uma palestra motivacional depois do almoço. É quase uma semana de trabalho dedicada a entender a física de uma explosão, evacuação, usar máscara autônoma. É muita coisa. É uma reprogramação mental. A gente cria uma blindagem intelectual. A pessoa para de ver a instalação como um local de trabalho normal e passa a tratar aquilo com a reverência de quem caminha num campo minado. O cérebro da pessoa aprende a desconfiar de um cheiro diferente, um chiadinho. E essa blindagem intelectual atua em sincronia com a blindagem física, que é a inspeção e manutenção. Tudo gira em torno de um controle muito, mas muito maníaco das fontes de ignição. A gente está falando de usar roupas que não acumulam energia e o aterramento elétrico. O aterramento. É a física pura aplicada. O aterramento não é só um fio enterrado para proteger contra raio de tempestade. Ele é um escoadouro vital para a eletricidade estática. Como assim? O líquido gera estática. Gera e muita. Quando milhares de litros de combustível são bombeados num cano de metal, o simples atrito contínuo do líquido raspando nas paredes gera uma quantidade absurda de energia estática. Se essa energia não tiver por onde escoar para a terra, ela se acumula no cano. Nossa, e aí chega no limite. E aí, ela salta em forma de centelha. E se essa centelha encontrar aquele vapor do líquido com baixo ponto de fulgor... É a ignição instantânea. O tal do acidente ampliado. Exato. E a mesma lógica implacável vai para as ferramentas. Imagina deixar uma chave de boca comum cair no concreto ou bater num cano. Isso cria faísca. Numa área de inflamáveis, uma faísca é sentença de morte. Por isso que a norma obriga o uso de ferramentas que não geram faíscas de jeito nenhum, né? Isso mesmo. Ferramentas forjadas em ligas especiais, tipo bronze e berílio. São materiais incrivelmente resistentes, mas que não têm a propriedade ferrosa que solta a centelha no impacto. É um esforço monumental de design. É um nível de paranoia sistêmica que eu acho fascinante. Mas aí tem um detalhe. Fábricas não são estáticas. Uma hora a tubulação quebra, a manutenção pesada tem que acontecer. Alguém vai precisar usar uma lixadeira ou ligar um maçarico no meio de tudo isso. O temido trabalho a quente. É injetar uma fonte de ignição violenta num lugar projetado para odiar faíscas. E para permitir que isso aconteça sem acabar em tragédia, a NR20 exige a permissão de trabalho, a famosa PT. E para ilustrar o peso disso, eu comparei mentalmente com um passe VIP de uma festa super exclusiva. Um passe VIP? Como assim? Mas um passe VIP às avessas. Pensa comigo, o passe VIP normal te dá acesso para relaxar, beber, curtir a melhor área, certo? Certo. A permissão de trabalho é um documento ultra exclusivo, que precisa de 1000 assinaturas de chefes. Mas não para te dar conforto. É uma autorização estrita para executar a tarefa mais perigosa possível, no lugar mais perigoso possível. É a licença para acender um maçarico num mar de combustível, mas com a garantia de que aquele pedacinho ali foi purgado de qualquer perigo. Olha, essa analogia do passe VIP às avessas é formidável. Ela captura perfeitamente a tensão daquele momento. A permissão de trabalho é o maestro do caos temporário. Ela que garante que a fábrica não voe pelos ares. Exato. Antes do maçarico ligar, a PT obriga a equipe a medir minuciosamente os gases no ar. Exige que as canaletas e os esgotos ao redor sejam selados para evitar que o vapor viaje pelos canos subterrâneos. Exige isolamento, extintor a postos. A PT garante a sobrevivência da blindagem física. E ignorar essa coreografia traz punições bem além de um puxão de orelha. Tem multas gravíssimas da NR28 e, em casos críticos, leva à interdição imediata. Inclusive, em São Paulo, os postos sofrem um escrutínio severo com a Instrução Técnica número 25, a IT 25 dos bombeiros, que aperta muito mais a regra. É que a interdição é o ápice do sistema, agindo em autodefesa.
Quando o Estado interdita um local porque fraudaram uma PT, não é só punição por falta de carimbo. É assumir que perderam o controle, né? Exatamente. É a admissão de que aquela instalação virou uma bomba relógio no meio da cidade. Deixou de ser um negócio. Isso nos leva a olhar para o todo e entender a magnitude da nossa conversa hoje. A gente começou vendo como a física invisível de moléculas ditou o ponto de fulgor. Vimos a engenharia transformar isso em classes e exigir um prontuário gigante para todo mundo. E como toda essa burocracia vira suor através dos treinamentos pesados e ferramentas de bronze antifaísca. Tudo amarrado pela severidade da permissão de trabalho. É uma teia invisível. A gente passa por caminhões de transporte, por postos abastecendo vários carros, e a gente não vê a ausência de faíscas. A gente não enxerga a corrente estática escoando para o chão, e dificilmente a gente vai saber que tem uma análise de risco ali garantindo que o teto da padaria não desabe. Mas a cada segundo todo esse mecanismo está ativamente gerando. E o maior troféu da segurança do trabalho é justamente a normalidade, sabe? O dia que termina sem virar manchete trágica na TV é a prova de que cada vírgula da NR20 funcionou de forma invisível. E isso deixa um pensamento muito forte para a gente refletir enquanto volta para a rotina. Quando a gente toma consciência do esforço colossal da engenharia e burocracia que a sociedade exige só para manusear inflamáveis sem que tudo exploda, a gente se pergunta quantas outras forças mortais, biológicas, elétricas, estão nos cercando agora e sendo silenciadas por especialistas anônimos e manuais que a gente nem sabe que existem. A civilização moderna se equilibra numa linha muito tênue, segurada por profissionais que garantem que o desastre absoluto nunca aconteça. Fica aí o convite para a gente observar a nossa cidade com novos olhos. Um abraço e até a próxima.